Olá, eu sou o pastor Roberto, da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Tivemos a nossa convivência na quinta-feira na chácara. Quantos estiveram presentes? Muitos estiveram presentes, né? Então foi um tempo maravilhoso, um tempo especial lá que com certeza ficou marcado, né? Então toda essa convivência, todo o povo que estava lá presente, né? E, enfim, eu quero agradecer também no nome do ministério a toda a equipe, né, que pôde estar ali nos servindo, né, de uma forma tão especial na cozinha, toda a organização, né, tudo aquilo que aconteceu foi graças ao empenho de vários irmãos. Vamos aplaudir Jesus na vida desses irmãos, irmãs. Glória a Deus. Também quero chamar a sua atenção, né, para um treinamento da IBI nesta quinta-feira às 19h30. Então, nesta quinta-feira próxima, agora temos um treinamento da EBI, então, ou seja, são treinamentos para formar novos professores, pessoas que queiram estar somando no ministério, então, da EBI. Então, lá no mural, lá atrás, quando você está indo para o banheiro, então tem mais informações ali no mural, ok? Então, temos um treinamento nesta semana. Nessa quarta-feira temos o nosso culto de oração profética, então vamos, se você puder estar conosco, né? Então, tanta doença, tantas pessoas sofrendo, a igreja está aqui para se manifestar em prol de vidas, para que Jesus seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Colossenses 3, versículo 1 em diante. Colossenses 3, versículo 1 em diante. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês já morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E Efésios 2:6 que diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, quero conversar um pouquinho nessa noite, falar um pouco sobre o título: é mais fácil eu me mover nesta posição. É mais fácil eu me mover nesta posição. E o que o apóstolo Paulo, ele nos fala em duas situações aqui nesse texto, né? A gente tem falado várias vezes e vamos falar porque é importante nós entendermos, né? E muitos ou a maioria das pessoas na igreja, elas não entendem, né, qual a posição, onde é que elas estão, né? E o apóstolo Paulo, ele nos fala aqui em duas situações que nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Então nós somos primeiramente uma nova criação, né, conforme diz o texto aqui também, e nós também estamos assentados. Então ele nos colocou numa posição juntamente com Ele. Quando ele está falando, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar, quer dizer o quê? Que Ele nos coloca numa posição não inferior à de Jesus Cristo, mas na mesma posição de Jesus Cristo. É aquilo que a palavra nos deixa muito claro. Então Jesus foi quem nos colocou nessa posição juntamente com Ele. Às vezes as pessoas acham: pastor, quem que coloca a pessoa nessa posição? Quem que faz ela se assentar nas regiões celestiais? A palavra é muito clara: Jesus, Ele nos coloca numa posição juntamente com Ele. Juntamente com Ele. Então nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E isso é muito importante nós sabermos. Saber por que é muito importante, pastor, eu saber? Porque fica mais fácil para mim, né, que estou assentado nessa região, buscar aquilo que é de cima. Conforme nós lemos o primeiro versículo aqui, ele coloca muito claro, né? Então ele, né, já que eu fui ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima.
A gente vive um tempo, o mundo vive, na verdade, e muitas pessoas até que fazem parte da igreja, elas vivem buscando as coisas que são de baixo. E a Bíblia está deixando bem claro, já que eu estou na mesma posição de Cristo Jesus, eu tenho que buscar as coisas que são de cima. Então, para que eu possa acessar as coisas que são de cima, é importante eu saber a posição que eu estou assentado. A posição que Cristo Ele me coloca, ou seja, que Ele nos colocou aonde Ele está assentado. E muitas pessoas podem se questionar como buscar aquilo que é de cima se eu estou aqui embaixo. Então, conforme o apóstolo Paulo nos fala, nós estamos em cima, nós estamos assentados. E assentados, a gente já falou várias vezes, Jesus Cristo foi o único que, o sacerdote no sentido ali, né, sumo sacerdote, que ele cumpriu, ou seja, tudo aquilo que os sacerdotes todos os anos cumpriam, mas nunca poderiam se assentar. Por que eles nunca se assentaram? Porque nunca cumpriram, nunca completaram a obra. E Jesus Cristo, ele se assentou porque ele completou a obra. Por isso, sempre que você ouve tetelestai, as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, quando ele diz, está feito, tetelestai, então ele cumpriu. Por ele ter cumprido toda a obra, ou seja, todo o propósito para o qual ele foi enviado à terra, ele se assentou. E quando se assenta, não se assenta porque está cansado, mas se assenta porque completou a obra. E quando você ouve falar que nós estamos assentados nas regiões celestiais, você tem que entender que essa palavra está falando de uma posição. E qual é a posição, pastor? A posição de governo. De governo, você ouviu isso? Uma posição de governo. Não é uma posição de ser governado, mas é uma posição de quem governa. Então Jesus ele está assentado nessa posição. Diga comigo assim, com bastante convicção: eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Diga uma vez mais: eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você pode aplaudir a Deus por isso? Então, se eu entendo que eu estou assentado nessa posição, a posição com Cristo Jesus, fica mais fácil o quê? De buscar aquilo que está em cima. Se eu estou na mesma posição, ou seja, fica difícil aqui olhando para esses copos d'água, que assim, fica difícil eu pegar um copo d'água, posso pegar os 2 copos d'água, posso pegar, enfim, tudo que está aqui, porque eu estou na mesma posição. Então, se eu entendo que eu estou na posição de assentado de governo, é mais fácil, porque eu posso acessar tudo aquilo que está ali à minha disposição. Então, quando eu entendo dessa forma, a minha vida ela é muito mais fácil. Então, estão à minha disposição porque eu estou assentado na posição de Cristo Jesus. E Jesus, nos seus momentos finais aqui na terra, ele deixa claro que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Está ali em João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14 ao 16, que diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que o protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então Jesus ele deixa bem claro por que o mundo odiava os discípulos, odiava ali, por quê? Porque eles não são desse mundo. Então nós, os cristãos, aqueles que têm Cristo na sua vida, a Bíblia é muito clara, nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, se eu não sou daqui, por que eu quero conviver com as coisas que são daqui? Então, por isso ele diz, buscai aquilo que é de cima. Busque naquela posição que você está sentado. Então, é muito importante a gente entender essa questão. E o próprio Jesus, então, ele repete, ele fala 2 vezes, vocês não são, eles não são deste mundo, como eu também não sou. Então, já temos falado algumas semanas antes, né? Então, existem os 2 tipos de pensamentos. O pensamento espiritual e o pensamento terreno. Então, existem essas 2 formas. Ou eu estou pensando como uma forma natural, uma pessoa que é desse mundo, ou eu penso de uma forma espiritual como uma pessoa que é de cima.
Então eu tenho que analisar cada pensamento, ou seja, e são milhares que passam na minha mente, na sua mente, todos os dias, não são 2, 3, meia dúzia, não, são milhares de pensamentos que a gente passa na nossa mente. Então eu tenho que saber quais os pensamentos, se os meus pensamentos, eles são, ou seja, naturais, de forma natural, quer dizer o quê? Eu sou uma pessoa daqui da terra. Se os meus pensamentos são focados naquilo que é de cima, automaticamente eles são espirituais, então eu tenho entendimento, eu sou de cima. Então, ou eu estou pensando de forma natural, ou eu estou pensando de forma espiritual. Ou eu vejo as coisas como Deus vê, ou eu vejo as coisas como o homem vê. Ah, pastor, eu me movo só por aquilo que eu estou vendo na internet, na televisão, o que os políticos estão falando. Então, você é uma pessoa natural, você é daqui da terra. Se você não dá ouvido para essas coisas daqui de baixo, mas fica com a palavra de Deus, então você é um sinal que você é de cima. É sinal que é de cima, ou seja, você está vendo essa posição de governo. Não, pastor, mas a gente vive nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. A minha cidadania, ela é celestial. A partir do momento que eu nasci de novo, é uma nova criação. O Roberto antigo, ele morreu, ressuscitou, como Paulo diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Quem ressuscitou com Cristo aqui? Mas levante a mão com convicção, né? Se você não crê, nem levanta a mão. Ah, pastor, eu ressuscitei. Então, já que você ressuscitou, já que você se entregou a Cristo, já que Ele te encontrou, porque foi Ele que te encontrou, já que Ele te encontrou, então comece a agir como alguém que é de cima. É isso que Paulo está dizendo. Já que vocês ressuscitaram, comece a pensar de forma diferente. De forma diferente. Então, quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, e dá um exemplo ali, então ele deixa da mesma forma como é no céu, da mesma forma que é no céu, seja feita a tua vontade onde? Aqui na terra. Então, não é feita a vontade na terra, ou seja, né, da forma como é a terra, mas seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Quer dizer, ele traz o modelo de cima para baixo. Não é o modelo de baixo para cima, mas é o modelo de cima para baixo. Então, nós estamos assentados nessa posição. Então, né, existem esses dois tipos de pensamentos, e um desses deve ter prioridade na minha vida, para que eu possa viver o quê? Como Cristo viveu. Um desses pensamentos, ou espiritual ou terreno, ou seja, então eu tenho que entender qual o pensamento que eu alimento. Então, para que eu possa viver de acordo com a minha nova identidade, automaticamente eu tenho que pensar de forma espiritual. Eu tenho que ver as coisas de forma espiritual. Então, eu preciso dar prioridade ao quê? Aquilo que é espiritual primeiro. Então, se eu priorizo o espiritual, se eu pensar no espiritual, além de eu alcançar o espiritual, também eu vou alcançar aquilo que é material. Então, se eu priorizo o que é de cima, automaticamente eu vou alcançar aquilo que está embaixo. Veja em Mateus 6, versículo 33, você conhece o texto, muito claro. E Jesus falando, né, não é o pastor Roberto, Jesus falando, busquem. Então não é uma coisa que você buscou um dia ou buscará um outro dia, não, mas busquem, quer dizer, é uma coisa constante, é um dia a dia, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, é no feriado, é no feriadão prolongado, ou seja, é no início do mês, é na metade do mês, é no final do mês. Ele está dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Então, nesse contexto, se você quiser ler depois na sua casa, Jesus está falando, né? Vocês que são espirituais, vocês não devem correr atrás do que é comida, do que é bebida, do que é vestuário. Porque ele diz, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Os pagãos. Pagão corre atrás de comida, pagão corre atrás de bebida e pagão corre atrás de vestuário. E Jesus disse, para vocês não deve ser assim. Ele deixa bem claro, mas vocês têm que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, quer dizer, roupa, comida, bebida, vestuário, e dinheiro e todas essas outras coisas vão ser acrescentadas. Estão entendendo? Entenderam ou não? Então, os pagãos aqui, como todo mundo ressuscitou em Cristo, não tem pagão. Pagão aqui não tem Cristo. Pagão, pastor, não é aquela pessoa que falava lá no passado que não era batizado. Não,
Tem nada a ver com aquilo. Pagão é quem não tem Cristo, ou seja, né? Então, se aqui não tem pagão, automaticamente ninguém corre atrás de comida, de bebida e de vestuário. Porque quem não é pagão, ele prioriza o quê? Prioriza o reino de Deus, não é a comunhão cristã, prioriza o reino de Deus e a sua justiça. E a Bíblia deixa, e o próprio Jesus. Então, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando se trata de reino de Deus, nós estamos falando do quê? Daquilo que é espiritual. E aí as demais coisas é o natural. Se eu priorizo o reino que é espiritual, aquilo que é natural vai ser acrescentado. Estão entendendo? Então, talvez, né, e Jesus diz, essas coisas serão acrescentadas. Ele não está dizendo, talvez, quem sabe um dia, quem sabe lá no futuro, vocês vão ter. Não, vão ser acrescentadas. As demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus, ele está falando o quê? Ele está afirmando. Ele não está colocando, talvez, quem sabe, não, ele está afirmando, essas demais coisas vos serão. Você acha que Jesus um dia mentiu, não? Não, ele não é mentiroso, ele fala a verdade. Então ele está dizendo o quê? Vos serão. Vai ser assim, é dessa forma, não tem como ser diferente. Então vos serão acrescentadas. Então, para ser acrescentada, primeiro eu tenho que priorizar aquilo que é espiritual. Então, Deus, ele quer nos ensinar que ele deve ser sempre o primeiro na nossa vida. Deus, né, já quando eu mal entrei, ele assim, um irmão já me aborda, o pastor sabe quem vai vencer, essa equipe e tal, e o segundo é os vascaínos. Mas pelo amor de Deus, como é que afronta o pastor já na entrada, assim. Então, como se o Vasco ele aceita ser o segundo, não. Então brincadeira à par, mas Deus, ele não aceita, em outras palavras, jamais ele vai ser segundo na vida das pessoas. Deus, ele sempre será o primeiro. Deus, ele deve ser o primeiro na nossa vida. Primeiro quer dizer o quê? Prioridade. Às vezes as pessoas tratam Deus como tipo assim, como se fosse um acessório. Uma pessoa que coloca um acessório no seu corpo, coloca um acessório no seu carro, enfim, em algum lugar, quer dizer, isso é um acessório. Aquilo não, aquela situação vai funcionar, vai viver sem aquele acessório. Então as pessoas nos nossos dias tratam Deus como se fosse um acessório. Em outras palavras, ele não é primeiro, ele não é prioridade na vida dele. Como se fosse um acessório. Tanto faz. Para algumas pessoas, tanto faz. Se Deus estiver em primeiro, segundo ou terceiro, em último na minha vida, para isso tanto faz. Mas Deus, ele não vê dessa forma. Ele sempre vai ser o primeiro na nossa vida. É prioridade. A semana começa quando? Quando é que a semana começa? Hoje. Vocês têm certeza que é hoje? Começa no domingo a semana? Começa no domingo. Glória a Deus. Vocês estão falando, né? Marcos 16, versículo 2, que diz o quê? No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Então, né, e ali está falando o quê? Da ressurreição de Jesus. Jesus morre, né, na sexta-feira e ressuscita no domingo. Domingo, o primeiro dia da semana. Quando se trata, então, do primeiro dia da semana, quer dizer o quê? Domingo significa primícia. Primícias. Primeiro, primícias. Nós ouvimos falar do momento de generosidade. Se você ouve falar dízimo, dízimo é o quê? Primícia. Os primeiros 10%, ou seja, do total ali, primícia. Então, quando você ouve na Bíblia, quando você lê na Bíblia primícia, quer dizer o quê? Não me pertence. Primícias não são nossas. Primícias tem uma pessoa que ele é proprietário da primícia. Quem é? Deus. Deus, ele recebe o quê? Primícias. Abel, ele trouxe do melhor, primícia.
Caim, ele trouxe, ou seja, né, na linguagem, se você for pesquisar lá, quem é agricultor, e principalmente, né, a gente vê nesses dias, ali, assim, ele fez a primeira colheita, depois ele vai para a segunda, depois para a terceira, depois o resto que sobrou daquelas 3 colheitas, ou seja, daquelas 3 sessões que ele arou, a terra que ele tirou, aquele resto que sobrou, daqueles frutos mirrados, aquela coisa murcha, daquela coisa sem vida, aquilo ele foi levar para Deus. O problema não está no fruto, na verdura ou no animal. O problema está o que é primeiro, o que é primícia. Então Caim levou do resto, ele foi, já que eu não tenho para dar para os porcos, já que eu não tenho nenhum porco aqui para alimentar, eu vou levar para Deus. Em outras palavras, mais ou menos, é isso aqui assim. Então foi isso que ele fez. Então quando se trata domingo, se trata o quê? De primícia. Jesus é o primogênito dentre os mortos, 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Quer dizer o quê? Jesus, Ele é a primícia daqueles que dormiram. Então, uma pessoa que dormiu, quer dizer o quê? A pessoa que morreu, quando ele fala de dormir, ele está falando de morte. Então, Ele é a primícia, quer dizer, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Então ele está dizendo que a primícia daqueles que dormiram, quer dizer, todos aqueles que dormiram em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar como Cristo ressuscitou. Você está aqui, não? Trouxe a língua junto? Então imagina, você não vai ficar assim, aqui não, né? Mas eu faço muitos velórios, muitos sepultamentos, então né, a pessoa não vai ficar ali numa urna ou vai lá no crematório, ou seja, aquele que dormiu em Cristo, ele vai ressuscitar da forma como Cristo ressuscitou. Então, Cristo é a primícia, quer dizer, o primeiro, não tem 2 que ressuscitaram no sentido aqui como Jesus. Ele é a primícia, no caso. Então, quem quer ter uma semana abençoada e poderosa? Todos nós, assim eu creio. Mas aí chega o primeiro dia da semana, a primícia. Pastor, é que hoje tinha um jogo importante em casa, daí eu... Não, mas eu quero ter uma semana abençoada. Pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Mas aí chegou na primícia, mas é que aquele churrasco, aquela costela, aquele jogo, mas o jogo vai começar só às 21 horas da noite, só 21 horas. Não, mas é que eu já estou me preparando com a pipoca às 4 da tarde, pastor. Não, mas é que eu tinha aquele evento ali, não, mas é que hoje está chovendo, pastor. Mas não quer ter uma semana abençoada? Mas e a primícia? Não, a primícia é Deus, pastor. Primeiro é Deus. Mas aonde fica Deus? Aonde fica Deus? Se Ele é o primeiro, se a semana começa hoje, se a prioridade é hoje, no sentido é que assim, eu estou dando o melhor para o meu Deus hoje, como que tem alguma coisa mais importante do que Ele? É a primícia, a palavra de Deus. Isso é primícia, é a palavra de Deus. Não, pastor, mas é que Deus, Ele amou. Sim, Ele é amor, com certeza, Ele não vai deixar de ser nunca amor. Ele é. Não, mas pastor, é que Deus me entende. Sim, Ele entende o quê? Que Ele te comprou, na verdade você não pertence mais a você, pertence a Ele, então não é você que decide. Não sou eu que decido o que eu faço com a primícia. Se eu não me pertenço, eu sou dele. Primícia é de Deus. Primícia de Deus. Então, Jesus, Ele é o meu Senhor. Como que eu quero estar decidindo as coisas relacionadas à minha vida, se Ele é meu Senhor? Senhor é Cúrios, Senhor é dono. Quem faz ETM conhece, Senhor é Cúrios. Cúrios significa dono. A partir do momento que tem um dono sobre a minha vida, não sou eu mais que decido a minha vida. É o dono. O dono faz comigo o que ele quer. Eu era escravo. Um dono, ou seja, um senhor me comprou da escravidão, me tira daquela situação de escravidão, agora eu pertenço a esse dono. Ou seja, então ele decide o que ele quer fazer, em outras palavras, comigo. Ele decidiu me amar, ele decidiu me perdoar, ele decidiu me justificar, ele decidiu que eu esteja sentado com ele na mesma posição que ele. Na mesma posição.
Então, né, o que vem primeiro na minha vida, o espiritual ou o material? Logo, qual vai ser o resultado dessa semana, pastor, se eu não priorizo? Infelizmente, não posso esperar muita coisa boa, prejuízo, situações que às vezes, pô, mas essa semana foi o cão mesmo, sim. Mas você foi o cão, foi a situação desastrosa, foi isso, foi aquilo, mas por quê? É o resultado da minha escolha, qual? Lá no domingo. Lá naquela situação, enfim, pastor, mas então quer dizer que eu não posso? Não é questão de não poder, no caso, é questão que é prioridade. Às vezes a pessoa já pensa assim, mas aquela pessoa que está lá na UTI, pastor, ele gostaria, Deus está vendo o coração. Pastor, mas aquela pessoa estava doente, mas Deus está vendo o coração. Quantos que gostariam, talvez estão impossibilitados, e quantos que poderiam, ou seja, não estão nem aí. Então essa é a questão que Deus ele vê. Não é se eu, pastor, agora então eu não posso estar aqui ou não estar lá, não. Deus vê o nosso coração. Então você encontra um irmão, e aí como é que está, meu amado? Pastor, correndo atrás, sabe como é que é, né? Sempre correndo atrás. Eu olho assim, né, porque eu sou mais educado, né? Eu fico pensando, mas correndo atrás? Não, pastor, sempre correndo atrás, sempre. E pior, nunca alcança nada. Correndo, mas nunca alcança. Pastor, mas eu conheço um camarada que alcançou? Só que ele é colocado num saquetel furado. Ageu, acho que eu não passei, Ageu 1, versículo 6, diz, semeais muitos, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Recebe num saco furado. Isso o profeta está falando. Então o contexto fala de não colocar Deus em primeiro lugar. Agora, quem prioriza o reino, ele sai na frente. Se você prioriza o reino, você sai na frente, você não corre atrás, você sai na frente. Então sair na frente é bem diferente de ficar correndo atrás. Então isso quer dizer o que na minha vida? Quer dizer que quando o problema ele chega, o espiritual está na frente. Vou repetir que a maioria, eu sei que aqui ninguém tem problema, graças a Deus. Ninguém tem. Mas se chegar um problema na sua vida, entenda, quem prioriza o reino, o espiritual sai na frente. O problema, quando o problema chegou, ele dá de cara com o espiritual. O problema chegou, ele dá de cara com aquilo que é eterno, ele dá de cara com o reino, ou seja, fica correndo atrás, quando o problema chegou, ele já chega atropelando, camarada. Então veja, quem prioriza, ou seja, quando chega uma luta, uma dificuldade, ela dá de cara, não é com o Roberto, mas é quem está no Roberto. É isso que a Bíblia está deixando muito claro aqui nesse texto. Então tem base bíblica para isso, pastor? Vamos lá então, Deuteronômio 28, versículo 2. Vamos começar a falar um pouquinho desse versículo aqui. Não sei se a gente termina, mas vamos lá. Deuteronômio 28, versículo de número 2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Só ao versículo 2, por enquanto. Então, antes que atirem pedra em mim, né, porque tem os críticos de plantão e os que as pedras fundam na mão. Então, né, o texto ele é muito claro, pastor, está falando aos israelitas, sim, mas se aplica a nós, igreja, quando nós cremos o que? Na palavra de Deus. Crer na palavra, então, se eu ouço a mensagem de Cristo, a fé vem pelo ouvir. Então, se eu ouço, não com o meu ouvido, não com esse órgão, ou seja, não com o meu ouvido, mas com o meu espírito, eu creio e eu vou colocar essa palavra em prática. Então, ele está dizendo aqui, então, e para colocar em prática, eu preciso o quê? Obedecer no sentido que eu creio, eu coloco em prática, eu colocar em prática porque eu estou obedecendo a palavra de Deus. Então essa obediência, que assim não tem nada a ver com a salvação, porque Cristo foi o único que obedeceu e por causa da obediência dele nós somos salvos. Mas aqui em relação à palavra de Deus, para que isso se cumpra na minha vida, eu preciso me mover. Então, para colocar em prática, eu preciso obedecer. E a Bíblia está dizendo que todas essas bênçãos, elas virão sobre ti e te alcançarão. Então, imagina, eu estou caminhando aqui para alcançar uma pessoa. Essa pessoa está atrás ou está na frente?
Vocês estão comigo? Você quer alcançar uma pessoa, você tá acelerando o passo para alcançar. Quer dizer o que? Aquela pessoa está na sua frente. Sim ou não? Está na frente. Se ela estivesse atrás, você não ia para frente, você ia em outra direção. Então ele está dizendo aqui, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então elas virão atrás. Então, sim, todas as bênçãos elas virão atrás daquele que prioriza o reino de Deus. E aqui, não é aquilo que Efésios 2 está falando, que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Todas as bênçãos nas regiões celestiais está falando de tudo aquilo que é espiritual. Aqui ele está falando daquilo que é material. Então veja, todas as bênçãos, se as bênçãos elas vêm atrás de mim, quer dizer o quê? Que eu saí na frente. Estou caminhando, estou andando, ou seja, e as bênçãos elas vêm atrás até me alcançar. Então, se ela saiu atrás, ou seja, eu saí na frente, por que eu saí na frente? Porque aquele que prioriza sai na frente, e a bênção ela vem atrás, e ela vem até alcançar. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui muito claro, né? Então, parece muito lógico essa questão, por isso elas têm que vir atrás de mim, me alcançarão, porque eu estou priorizando o reino, então as bênçãos vão correr atrás de mim. Você consegue se imaginar, chegar amanhã na segunda-feira e só olhar para trás e a bênção está correndo atrás de você, e mais bênção, e você corre para cá e a bênção vai para lá, e você vem para cá e a bênção vem atrás de você, e ela está correndo até te alcançar. Aí te alcançou, ela começa a correr de novo, você vai para um lado, para o outro, ela estaria até te alcançar. Agora veja se não é diferente você ficar correndo atrás de uma coisa e nunca alcançar. É diferente. As bênçãos vão correr atrás de mim. Não, pastor, vamos fazer uma campanha para mim ser abençoado. Mas isso é contra a Bíblia. Isso é antibíblico. Como assim? Porque eu estou fazendo uma coisa para alcançar, sendo que se eu priorizar, elas que vão me alcançar. Por isso a gente não faz campanha. Ah, pastor, vamos fazer uma campanha de 7 dias. 7 dias para quê? Não, para ser abençoado, mas se eu priorizo, eu já sou. Se eu priorizo a bênção, corre atrás de você. Ele não vai correr depois no final dos 7 dias, ela vai correr todos os dias. Em todo o tempo ela está correndo. Porque se a pessoa fez uma campanha de 7 dias e não alcançou nada, o pastor vem, vamos fazer mais uma de 7. E se não alcançou nada, mais uma de 7, e assim vai. Para iludir as pessoas, para enganar as pessoas. Porque não passa a verdade. Se ele ensina, vamos priorizar o reino, meus irmãos, aí a bênção corre atrás. Você não precisa fazer campanha. Você não precisa pagar tantos R$1.000 para alcançar alguma coisa. Não. Você faz a sua parte, Deus se encarrega de fazer a dele. Deus faz a dele. Eu faço a minha. Então é bem claro aqui, não é eu que corro atrás. Se eu corro atrás, eu estou indo na contramão da palavra de Deus. É muito sério. Então eu não posso esquecer o que o apóstolo Paulo falou, quem é espiritual discerne bem tudo, ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então quem corre atrás das bênçãos, pastor? O natural ou o espiritual? O natural. E ele corre por quê? Porque não discerne, não compreende o que é espiritual. É simples, a matemática é muito simples. Corre por quê? Corre porque não discerne. Não discerne o quê? Aquilo que é espiritual. E o que é espiritual? A palavra de Deus. Palavra de Deus. Paulo está dizendo, aquele que é espiritual, ou seja, ele discerne bem tudo. Não são algumas coisas. Então, não discerne, as bênçãos correrão atrás de mim quando eu ouço a voz do meu pastor, do meu líder. Ah, hoje eu não vou na igreja, né? Porque senão sabe lá como é que vai ser, né, pastor? Não, os pastores, líderes, com certeza podem ser canais que Deus quer falar conosco, com certeza Deus usa. Ou seja, com certeza, mas eu tenho que ouvir, eu devo me preparar para ouvir aquilo que Deus ele tem para a minha vida. Amém? Agora, esse ouvir, então, como eu falei antes, não é com o ouvido externo,
Não é aqui esse ouvido externo. Esse ouvir aqui é com o ouvido interno. É interno. Se você fizer o teste lá, você já fez, talvez tampar os seus dois ouvidos aqui, começar a falar, você vai ter uma reação diferente, mas aquilo, ou seja, como se fosse a voz interna. Então, quando se trata aqui, quando eu ouço, o que eu ouço no meu espírito, não é um ouvir aqui, ou seja, externo, mas um ouvir interno. Então veja, agora quando eu ouço dessa forma, veja o que Deus ele tem preparado para a minha vida, para nós que ouvimos no Espírito. Ouço através do Espírito que Ele tem para nós, versículo de número 3. Versículo de número 3. Bendito, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Na minha versão diz, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Quer dizer, bendito serás, abençoado serás. Ele não está falando maldito ou amaldiçoado você será, mas bendito você será. Aonde que eu vou ser bendito, pastor? Pastor, porque eu estou me mudando agora do campo para a cidade, porque a cidade, o lugar no campo é muito difícil, então eu vou para a cidade que é melhor. O outro sai da cidade para ir para o campo, porque a cidade está difícil, e no campo ele vai ser mais fácil. A Bíblia está dizendo, se eu for para a cidade, eu vou ser abençoado. Se eu for para o campo, eu vou ser abençoado. Para aonde eu for, eu vou ser abençoado, porque eu priorizei aquilo que é eterno, porque eu dei prioridade para o reino, porque eu dei prioridade, ou seja, em buscar em primeiro lugar. Então, se eu for para o sítio, então Deus vai me abençoar. Não, Ele vai te abençoar onde você chegar. Aonde nós chegarmos, o texto ele está muito claro aquilo que ele está dizendo aqui. Então ele diz que independente de onde eu for, Deus me abençoará. Tem bênçãos para essa empresa, tem bênção naquela empresa, tem bênção nessa cidade, tem bênção naquela cidade, tem bênção nessa nação, naquela nação. Ou seja, onde eu for debaixo da direção de Deus, bênçãos me aguardam. Bênçãos me aguardam. Sim, pastor, porque em Cristo, ou seja, eu estou em Cristo, priorizando o reino, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Amém? Você pode aplaudir a Deus? Versículo 4 agora, bendito o fruto, ou seja, abençoados. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Os filhos, quem é pai, quem é mãe, serão o quê? Serão o quê? Não, pastor, mas o senhor não conhece a pé. Não, eles serão o quê? Abençoados. Os filhos serão abençoados. O fruto, aqui o fruto, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. Versículo 6. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Tudo o que fizerem. Versículo 8. O Senhor mandará. Versículo 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu e o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestados. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo, nunca por baixo. Veja, o Senhor, versículo 11, o Senhor te dará, na minha versão aqui, superabundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. Então o Senhor dará o quê? Um pouco, migalhas para te manter sobrevivendo. Às vezes tem pessoas que pensam, estou pedindo um pouquinho para Deus ali para ver se eu consigo sobreviver mais um pouco. A Bíblia está dizendo que Ele vai te dar superabundância.
A palavra que deixa muito claro é que assim, quem sabe me dizer o que é abundância? Pergunta para a ITM, não, quem sabe o que é abundância? Pastor, abundância, pastor, abundância, pastor. Você não sabe responder o que é abundância, você sabe me dizer o que é superabundância? Porque a Bíblia está dizendo que Deus vai te dar superabundância. Não é só abundância. A abundância já é uma coisa que você não consegue contar. Agora imagina superabundância. É isso que ele está dizendo aqui, assim, ele vai te dar superabundância do fruto do teu ventre, quer dizer, aquilo que surge de dentro de você. Não é só para a mulher, ou seja, na questão de um filho, de um bebê, mas ele está dizendo aquilo que vem de dentro de você. Ele vai dar superabundância naqueles teus projetos, naquilo que você colocar no papel, aquilo que Deus está te mostrando. Pastor, mas se eu começar esse negocinho, não é um negocinho, é um negoção, ou seja, porque ele vai te dar superabundância daquilo que flui de dentro de você, aquilo que está fluindo de dentro da sua vida, no fruto dos teus animais, quer dizer, dos teus negócios. Não, pastor, é porque a economia, é porque é chinês, é porque não sei o quê, é porque o Trump aumentou tantos os juros, ele vai te dar superabundância dos teus negócios. É ele que dá a superabundância, não é o Trump, não é esse, não é aquele, é ele que está dizendo, vou te fazer superabundar nos teus negócios. Não importa, ele está dizendo, no fruto do teu solo, quer dizer, a terra que o Senhor te dá. É isso que ele está dizendo aqui, no versículo 12, ele te abrirá o seu bom tesouro no céu para dar chuva à tua terra no tempo certo, quer dizer, no Kairós. No Kairós, pastor, mas eu já estou tanto tempo, mas esse tanto tempo é o teu tempo, o tempo de Deus é o tempo certo. Tempo certo pode ser agora, pode ser daqui a pouquinho, pode ser mês que vem, pode ser ano que vem, mas é o tempo certo. Quando acontecer, meu amado, minha amada, se prepara. Então ele está dizendo, eu vou dar a chuva, ou seja, no tempo certo. Eu vou derramar essa bênção no tempo certo, não é no nosso tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Ele está dizendo, toda a obra das tuas mãos, abençoar alguma obra da minha mão? Não, ele está dizendo, toda a obra das tuas mãos. Isso quer dizer o quê? O que a sua mão está fazendo, meu irmão, minha irmã? Pastor, eu trabalho com artesanato, toda a superabundância nessa obra da sua mão. Pastor, eu trabalho com marmita, eu faço comida, eu faço sei lá o quê. Então ele está dizendo, vai ter superabundância naquilo que as tuas mãos estiverem fazendo. Se é comida, se são máquinas, se é roupa, se é vestuário, se é sapato, se é música, se compõe música. Ele está deixando bem claro, ele vai fazer você superabundar aquilo que está nas tuas mãos, onde você coloca as mãos, aquilo que você faz, aquilo que trata a tua profissão, ou seja, naquilo que você fizer. É isso que o texto ele está dizendo. Não, pastor, mas é que o senhor não sabe, pastor, não sei o que, não é bem assim, pastor, eu comecei ontem esse trabalho nessa cidade, já tem tantos outros, meu amado, pode ter quantos forem, mas a palavra de Deus diz que aonde eu pôr a minha mão, vai fracassar, vai morrer. Pastor, mas eu já comecei vários negócios, nenhum deu certo. A pergunta que eu faço, foi direcionado por Deus, foi a vontade de Deus, foi no tempo de Deus? Quem é espiritual busca a direção do alto e não da terra. Se teve direção de Deus, tem prosperidade, tem superabundância e prosperidade, não falência, não prejuízo. E ele diz, emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestados. Pode haver algumas agências bancárias boas, que emprestam juros. Eles não dão o dinheiro, mas eles emprestam. Agora o texto ele está dizendo aqui assim, que eu emprestarei e não vou tomar emprestado. E para a gente encerrar, versículo 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Só estarás como? Por cima. Pastor, eu estou numa deprê, eu estou numa tristeza, eu estou numa angústia, pensando em destruir, desistir de tudo e de todos. A pergunta que eu te faço, isso são atitudes de quem está por cima ou por baixo? Por baixo. Mas o que Deus falou sobre mim, eu só estarei por cima. Somente por cima. Meu amado, minha amada, não é a vontade de Deus para a sua vida estar por baixo, mas sim por cima. Pastor,
Hoje eu sinto que eu estou para baixo. Você pode até sentir, mas você não vai ficar. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Com convicção aí, se coloque de pé. Nós estamos encerrando com isso. Diga assim comigo, com convicção. Diga eu. Coloca o seu nome lá. Diga eu, Roberto, não vou ficar para baixo na minha empresa. Eu não vou ficar para baixo no meu casamento. Eu não vou ficar para baixo com a minha família. Eu não vou ficar para baixo com a minha saúde física ou emocional. Eu não vou ficar para baixo com os meus filhos. Eu não vou ficar para baixo com as minhas finanças. Eu não vou ficar para baixo no meu lugar onde eu moro. Eu não vou ficar para baixo no meu ambiente de trabalho. Eu não vou ficar para baixo com as notícias desse mundo. Eu não vou ficar para baixo diante dos problemas que possam surgir. Eu me recuso a ficar para baixo, pois o meu Pai me colocou por cabeça. O meu Pai me colocou na posição de governo. Eu só estarei por cima. Eu só estarei por cima. Eu só estarei por cima. Por cima é igual. Por cima é igual a governo. Por isso eu me recuso a ficar para baixo. Eu inicio essa semana por cima e vou permanecer por cima, porque esta é a vontade do meu Pai para a minha vida. Amém. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.